Amados, escute isso com muita clareza. O que é feito Deus? Qual a substância de Deus? Fiz uma lista esses dias atrás e encontrei 20 e poucas coisas que, de maneira muito clara, Jesus disse que veio fazer na terra. Perguntaram para ele várias vezes e ele mudou a sua resposta várias vezes. A favorita dele era: eu vim fazer as obras do diabo. Era a favorita. Ele falou isso por 3 vezes. Mas uma outra resposta muito importante de Deus, de Jesus, quando perguntaram o que ele veio fazer na terra, ele disse: eu vim para revelar o Pai. Jesus veio para revelar o Pai. O mundo não conhecia Deus como Pai. O mundo conhecia Deus. E porque ninguém explicou para o mundo quem era Deus, o mundo próprio fazia a sua avaliação, a sua decifrava, de acordo com os seus próprios pensamentos, quem era Deus. E eles desenharam o seguinte Deus. Deus é um sujeito duro, Deus é um sujeito que não aceita erro nenhum. Deus está absolutamente pronto para punir com toda a veemência quem quer que saia da posição. A ventania hoje foi forte, mas soltando aqui o espelhado. Vamos arrumar essa semana. Pedir para vocês não fecharem portas fechadas hoje por conta dessa ventania que está no chão. Então veja. Deus trouxe, através de Jesus Cristo, um entendimento mais claro para a humanidade de quem é Deus. Então Jesus disse: eu vim para revelar o Pai. Em outras palavras, o que vocês estão pensando do Pai é um pensamento errado. Então eu vou revelar para vocês quem é o vosso Pai. Então Jesus veio para revelar o Pai, amém? Jesus veio para revelar o Pai. Qual a essência do Pai? A essência do Pai é o amor. Deus é feito de amor. Então o escritor aqui, o nosso irmão João, ele diz de maneira reiterada nesse texto, por 3 vezes: Deus é amor. Deus é amor. A essência de Deus é amor. Deus ama. Amém? Quem aqui ama, é amado, ou já amou alguém? Então você sabe o que é amor? No famoso texto de João 3,16, fala o que é que esse amor de Deus produziu para a humanidade. Veja, o mundo está caído, Satanás governa sobre esse mundo. A Bíblia diz no Antigo Testamento que o mundo estava no maligno, o mundo jaz no maligno. O pensamento das pessoas estava totalmente capturado pela vontade do diabo, e os homens faziam o que o diabo queria que eles fizessem. Aí Jesus vem, porque a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então o amor de Deus não é apenas um sentimento de contemplação. Oh, como eu amo! Aliás, isso não é amor. O amor não é um sentimento de contemplação. O amor é acompanhado. O amor é um verbo. O amor é uma ação. Amém? Então Deus não poderia ficar amando o mundo, dizendo: oh, como eu amo, como eles estão sofrendo, como eles estão enganados, oh, como eu amo. Amor é uma ação. E porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu o seu Filho. Ele fez uma ação para demonstrar, através dessa sua ação, qual era o tamanho do seu amor. Então Jesus veio por causa do amor de Deus. Amém? Do que Deus é feito? De amor. Em Lucas capítulo 15, versículo 32, eu gostaria de ler com vocês. Desculpe, Lucas capítulo 15, versículo 11. Vou ler nessa tradução aqui, que diz assim a palavra: é conhecidíssimo, você já conhece de cor.
Lerei para você, a partir do versículo 11 diz: um certo homem tinha 2 filhos, mas moço disse ao seu pai: pai, dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, desperdiçou ali todos os seus bens, vivendo absolutamente. E havendo gastado tudo, começou naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Foi-se e chegou um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os campos cuidar de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, ninguém lhe dava nada. E tornando em si, diz: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o viu, e moveu-se de íntima compaixão. Correu, lançou-se ao pescoço de seu filho e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestilho, ponde-lhe um anel na mão, sandália nos pés, trazei-me um bezerro gordo, e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido, foi achado. Começaram a alegrar-se. Essa parábola contada por Jesus, erradamente essa parábola tem o título de O Filho Pródigo. Em nenhum momento o texto diz que o filho era pródigo. Porque essa parábola, na verdade, nem é sobre o filho pródigo. Essa parábola também não é nem sobre o filho mais velho. Há um enredo que nos envolve nessa história. Mas essa história não é sobre os filhos. Essa história é sobre um pai. É sobre um pai. Um pai amoroso. Traduzindo para os dias de hoje, é como se aquele filho, garoto, chegasse para o pai e falasse assim: nossa, pai, veja a hora que você morresse logo, para eu receber o que está vindo aí para mim, a herança. Veja a hora que você morra logo. Estou doido para receber o que está vindo aí, mas você está atrapalhando. Então eu gostaria que você morresse. Aí o pai fala: não, tudo bem, não precisa de eu morrer. Foi lá e pegou, vendeu parte do que era do garoto, pegou o dinheiro e entregou na mão dele. Se fosse os nossos dias, se o nosso filho fizesse isso, você diria: ah é? Vem cá que eu vou te dar a sua herança. Vem cá que eu vou te mostrar a sua herança. Mas aquele pai simplesmente, depois de ouvir um desaforo desse tamanho, vai lá e pega, vende parte da fazenda, pega o que é do garoto e entrega para ele. Esse pai representa Deus. O pai não quis saber o que o menino ia fazer com o dinheiro, que ele podia se matar com aquele dinheiro. O pai simplesmente deu. E o menino foi. E você conhece a história dele, ele quebrou a cara. E aí ele volta. O pai está como? Resistente, resiliente, chateado, machucado, receoso? Não. O pai está de braços abertos. Aleluia. Esse é o amor de Deus. Amém? Esse é o amor de Deus. Detalhe: o pai pega uma roupa melhor, um anel de noivo de autoridade de filho, sandália nos pés, banho, bezerro cevado, festa, alegria, danças. O pai te ama. Quero estabelecer aqui algumas coisas. Eu quero que você saia daqui com a seguinte ideia: de um pensamento de Deus cada vez, cuidado com essa palavra, cada vez menos o Deus Todo-Poderoso e mais Pai. Porque no fundo é assim que Ele nos trata. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Deus disse: ok, eu ensino. Ele disse: quando vocês forem orar, vocês orarão assim. 2 pontos. Ó Deus que estás no céu. Foi isso? Não. Quando vocês forem orar, vocês orarão como? Pai nosso que está no céu. O que Jesus está fazendo com os seus discípulos e com todos nós, por conseguinte, comece a tratá-lo como pai. Porque o sentimento paterno, porque você é filho e pai, alguns aqui são pais também,
nos aproxima, sim ou não? Será que meu filho agora pela manhã dissesse: papai, eu quero um pão? Eu fosse lá no quintal, pegar sua pedra e botasse na mesa: come essa pedra aí, garoto. Algum pai aqui faria isso? Claro que não. Pai, eu quero um peixe. Se eu ia lá, pegava uma serpente de tá aí, seu peixe. Foi essa pergunta que Jesus fez: qual dentre vós, sendo pai, e o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou lhe pedir peixe, lhe dará uma serpente? Aí os pais que estavam ali na plateia disseram: não, eu não sou esse tipo de pai. Jesus disse: pois é, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará aquilo que vocês pedem. Amém? Nós estamos vivendo num mundo órfão de pai. Estamos vivendo num mundo órfão de pai. Foi feita uma pesquisa importante de preços americanos nos últimos 10 anos. E desses preços americanos nos últimos 10 anos, detectou-se que 64% não viveram com os pais. Tiveram algum problema ou com o pai ou com a mãe. Tiveram algum problema de paternidade. Os criminosos mais violentos, os membros de gangues, chegavam a 84% de não ter sido criado por um pai, por uma mãe. Esse é o retrato sociológico que o mundo vive hoje. O profeta Malaquias profetizou: e nos últimos dias, diz o Senhor, converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós oramos e clamamos por uma unção de Deus que traga os pais de volta. Amém? Os pais de volta. Eu gostaria de chamar a atenção, não sei se é possível aí, meu filho, agora, Efésios 3:17, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 17. É possível? Sim, é possível. Para que Cristo, vou ler do 17 ao 19, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, enraizados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, enraizados em amor, fundados em amor. Fundar ali fala de fundação de uma casa. O alicerce que você precisa estar é no amor. Só existe 2 terrenos que nós habitamos, preste atenção nisso. 2 terrenos. O primeiro é o amor, o segundo é o medo. Quem está no território do medo não pode estar no território do amor. Quando você conhece a Deus, a Bíblia diz, João disse, aquele que conhece a Jesus é o verdadeiro amor. Então esse verdadeiro amor lança fora todo medo. Quantos de nós estamos vivendo sob a égide da punição ou da sobrevivência? Erramos. E quem aqui não erra? Tem alguém? Quem aqui não erra? Erramos, querido pastor Ezequias, e ficamos logo preocupados, porque sabemos, supostamente, que está vindo uma punição de Deus. É aqueles filhos assustados, cujos pais são extremamente violentos. Já viram isso? Já viram isso? Filhos cujos pais são violentos. Filhos que nunca foram abraçados pelo pai. Filhos que quando o pai chega em casa e diz assim: Nilson, ele ferrou.
Filhos que quando o pai chega em casa e diz: Kelly, ai, ai, ai. O som da voz do pai o amedronta. Por que isso acontece? Porque todas as vezes que o pai chama é para dar uma surra. Eu sei o que é isso. Era terrível. E não era meu pai, era minha mãe. Só que Deus não é esse pai. Olha para cá. A religião pintou um Deus bem esquisito. E eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas próximas frases que eu vou dizer aqui. A religião pintou um Deus extremamente ruim e mau. E eu chego a dizer para vocês que o pregador mais duro, de mensagens mais duras que existe, é o próprio Satanás. Que isso, pastor? Como assim você está dizendo que Satanás prima por mensagens assim, bem duras e de santidade? Olhe para cá. Sim. E por quê? Porque no fundo ele sabe que nós, como seres humanos, não teremos força suficiente para viver exatamente como o Pai gostaria que a gente vivesse. Então o inimigo tenta incutir na cabeça de muitas pessoas o seguinte pensamento: olha, se você não andar desse jeitinho aqui, deu ruim, o pai vai te punir. E aí, claro, você não consegue, às vezes você escapa para cá, às vezes você escapa para lá. E aí você fica com medo do pai. E é o diabo que põe esse medo. Porque a Bíblia diz que quem está fundamentado em amor, enraizado no amor, o verdadeiro amor, o amor lança fora todo medo. Não dá para viver em amor e medo ao mesmo tempo. Faz sentido isso para vocês? Então tem muita gente que se apavora e diz: e agora? Aí, o que é mais fácil fazer? Tentar refazer a aliança com Deus, mas como eu chegarei até Deus? Como eu levantarei a minha cabeça a Deus e direi: Deus, eu caí pela 19ª vez, tendo te jurado na 18ª vez que eu não cairia. Quem está entendendo? Diga bem. E aí o que preferimos fazer? Nós preferimos desistir e dizer assim: cara, esse negócio de crente, esse negócio de ser de Deus, isso não é para mim. E aí Deus fica lá do céu dizendo: ó, que pena que ele me vê como um punidor. Que pena que ele me vê como alguém com o chicote na mão. Ah, que pena que ele me vê como alguém tão mal. E aí você vai embora. Escuta isso aqui. Aconteceu no ministério de Jesus. Pegaram a mulher adúltera, no ato, adulterando. No ato. Se estava no ato, pegaram a mulher e o cabra no ato. Desgrudaram ambos. E não sei o que aconteceu pelo caminho. Chegou só a mulher. A sociedade machista da época deixou o homem escapar. E trouxe a mulher, jogou aos pés de Jesus e disse: está aqui. Essa mulher foi pega no próprio ato adulterando. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. E o senhor, o que o senhor diz? Jesus olhou para aqueles caras, olhou para a mulher e falou: ok, o que é que diz a lei? Que seja apedrejado. Jesus disse: ok. O que não tiver pecado já atira logo a primeira pedra. Aí a Bíblia diz que os mais velhos, cujo currículo de pecado era maior, quanto mais velho, mais pecado. O currículo de pecado era maior. A Bíblia diz que os mais velhos começaram a sair e foram todos embora. E a mulher está ali. Pior que a mulher sabia, diante dela estava que nunca pecou. Ela disse: então só sobrou ele para me apedrejar. Jesus olhou para aquela mulher e disse: não tinha mais ninguém, só ela e Jesus. Aonde estão os teus acusadores? Aí ela olhou e disse: ninguém me condenou. Jesus olhou para ela e disse: eu tampouco
te condeno. Mas aí Jesus respira fundo, e lá vem o peso da palavra de Jesus para destruir aquela mulher. Ele disse: só vai, não peca mais. Aquela mulher falou: Ela está acostumada com uma sociedade punitiva. Ela está acostumada com um Deus que não deixa passar barato, não deixa barato nada. Ela está acostumada com um Deus que a pune, que a fere. E agora ele disse: vai embora, mas não faz mais isso. Aquele amor. Pense comigo, a Bíblia não fala do futuro daquela mulher, pastor Ezequias, mas na minha concepção, no meu pensamento, o peso daquela misericórdia de Deus. O que é misericórdia, pastor? Misericórdia é diferente de graça. Graça é a capacidade que Deus tem de nos dar aquilo que não merecemos. Isso é graça. Mas Deus ali está usando de misericórdia com ela. O que é misericórdia? É a capacidade que Deus tem de não nos dar aquilo que merecemos. O que é que ela merecia? Pedras. O que ele agiu com ela? Misericórdia. É a capacidade que Deus tem de não nos dar aquilo que merecemos. Eu acredito que o poder do amor e do perdão de Jesus foi tão extraordinário para a vida daquela mulher. Nunca mais aquela mulher voltou a cometer aquilo. Porque o amor de Deus nos constrange. Amém, amados? Quem já cometeu algum delito e assim foi falar com Deus sobre aquele delito? Na sua concepção, aquele delito era gravão, e você vai falar com Deus sobre aquele delito. Eu já cometi alguns desses, mais do que eu gostaria de admitir. E aí, fui falar com Deus sobre aquilo. Você foi falar com Deus sobre aquele delito grave, para você era gravíssimo. Você foi falar com Deus, e aí você começou a falar com Deus e lembrou da misericórdia dele, que a tua palavra diz que as suas misericórdias não têm fim. E eu sou teu, eu quero voltar a me relacionar contigo. Aí antes que você termine aquela lista de argumentos que você vai falar com Deus, você sente o amor de Deus derramado no seu coração. Quem já sentiu isso? Quem já sentiu isso? Você sente aquele amor de Deus derramado no seu coração. Aí você fala assim: peraí, eu me terminei. Eu tenho mais argumento, eu tenho mais coisa. Mas antes que você conclua, Deus já olhou para você e disse: eu não te condeno. Ele é mais mirando ela mais. Eu quero te convencer nesta manhã a sair desse território do medo, porque o território do medo é o território da sobrevivência. É um território da qual você se acha indigno de um monte de coisa, por isso que você não tem autoridade para orar. Esses dias eu estou pregando sobre fé, alguém chegou e falou assim: pastor, para você parece tão fácil falar essas coisas, e para o Senhor, com esse nível de autoridade, mas para mim, pastor, assim, eu não tenho uma vida como a sua. Eu falei: quem disse que tu conhece a minha vida? Provavelmente a suposição que você tem sobre a minha vida está completamente equivocada, mas eu sei que eu sou o Senhor. Eu disse: eu não chamarei mais vocês de servos, chamarei de amigos. Amém. Pense comigo no filho órfão que foi levado para um orfanato, que é o lugar dos órfãos, sem quem os cuide. E naquele orfanato, aquele menino recebia café da manhã, pão, um pouquinho de café com leite. Não pode reclamar, não pode deixar, dizia a gerente lá, o chefe do orfanato. Limpa a mesa onde você está, depois vai fazer tal atividade. Na hora do almoço, sim, passa, pega o que colocar no prato, come. Proibido deixar. À noite, mais uma sopinha, uma refeição. E esse cobertor? Não reclame. Mas está frio. Não reclame. É eu com o cobertor para cada um.
Aí aquela criança está acostumada, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos. Ele sabe que ele não pode reclamar, ele não sabe que ele pode desejar, ele sabe que ele não pode fazer um monte de coisa. Aí de repente entra um casal, que normalmente esses casais de adoção vai nas criancinhas pequenas, as mais bonitinhas, as mais saudáveis. Aí de repente chega naquele garoto de 8 anos, que tem defeito, que tem problema, a perna é torta, o olho é esquisito, tudo nele é esquisito. O casal olha para ele e diz, o marido olha para a esposa olha para o marido e diz, é ele, é esse. Abraça aquele garoto, prepara a documentação, adota aquele menino. Agora aquele menino tem um pai e uma mãe. Os primeiros dias naquela casa, gente abastada, gente rica, quarto de amor, uma cama agradável como ele nunca dormiu, com horários de dormir mais generosos, com entretenimentos extremamente generosos. Provavelmente aquele garoto sentirá muita dificuldade em se acostumar com aquele carinho, com aquele amor. Até que um dia esse pai e essa mãe chega e diz para ele, você precisa entender uma coisa. O seu tempo de escravidão, o seu tempo de serviço, o seu tempo de trabalho, o seu tempo de esquecimento acabou. A partir de agora, você vive uma nova vida. Você tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma casa, você tem um Deus, você tem um conforto. Que você entendeu isso? Deus vai te dizer nessa manhã, pare com esse pensamento de sobrevivência. Sai desse medo. Agora você diz, oh Deus, será que há um perdão para as coisas que eu fiz? Oh Senhor, será que há misericórdia para isso que eu estou pedindo, querendo para a minha vida? Oh Deus, saia desse território e venha para o território do amor. Você é filho, você tem pai, você tem autoridade nele. Ele te chamou para viver algo especial na sua vida. Recebe essa palavra, aplauda o nome do Senhor. Você tem pai. Vira para essa pessoa que está do seu lado e diga, você tem um pai. Oh, aleluia. Você tem um pai. Eu concluo as minhas palavras nessa manhã. Aleluia. Não há Comece a olhar para Deus. Preste muita atenção nisso aqui. Comece a olhar para Deus. Irmãos, porque isso é tremendo. Isso muda o jogo, tá? Eu vou ensinar aqui e muda o jogo. Leve para a vida. A maioria das pessoas não pecam, não cometem erro por medo de punição. Nem me diga que não é o seu caso, porque é. Instintivamente é o seu caso. Você fala, puxa, podia até ir, né? Mas. Então você vive assim. Você vive na sobrevivência. Em toda a sua vida você é assim. O casamento você é assim. Minha mulher não pode saber disso aqui. Meu marido não pode saber disso aqui. Meus filhos não podem saber disso aqui. Normalmente essas pessoas costumam acomodar-se a uma vida dupla. Às vezes essa vida dupla só é assim, tipo, na frente do marido é uma coisa, longe dele é outra. Tem um episódio, quem assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? Você não tem o que fazer, não? Legal, né? Aí um dia, você assistiu também, doutor? Todo Mundo Odeia o Chris, nem sabe o que é isso. Um dia, o Chris foi com o pai dele pro trabalho. O pai dele dirigia caminhão. O pai dele falou assim, você quer uma jaqueta? Então você vai ter que trabalhar comigo. Aí ele foi trabalhar com o pai, naqueles dias. E aí quando ele chegou lá com o pai, ele começou a ver que o pai falava com os outros colegas, com os outros caminhoneiros, mano, absurdos. Ele falou assim, nossa, aprendi em 10 minutos os palavrões que eu tinha aprendido na vida inteira. Porque em casa com a dona Rochelle, ele era outro cara. E agora lá com os amigos, mano, ele se soltava. Dupla personalidade. Tem muito crente assim, irmão. Na igreja ele é uma coisa, mas essa não é a vida dele, o normal, o natural.
Eu conheci um sujeito por nome de... Não vou falar o nome, está perto demais, vocês podem descobrir. É uma cidade aqui do lado. Esse cara era um amigo querido. Ele era casado, ele foi casado com uma mulher, ele aceitou Jesus, ele era um jovenzinho de droga e tal. E aí foi para esses mantos aí de oração e tal, e Deus usou uma profeta para falar: eis que a tua escolhida é aquela ali. Ele casou com uma mulher 15 anos mais velha que ele. 15 anos mais velha que ele, era um jovenzinho ainda. E ela era missionária. Entregar a revelação. Cara, ele era meu amigo. Hoje não mais, você vai entender por quê. O pastor Ezequiel até conheceu ele. Aí, não falo. Aí, era assim, ele chegava em casa, na minha casa, e aí quando ele subia lá para minha casa com a esposa dele, gente, era uma formalidade que ele me tratava. Pastor Oséias para cá, pastor Oséias para lá. Eu era um jovenzinho, nem era pastor, era presbítero. Era uma formalidade absurda. Aí a esposa dele disse: amor, então eu estou indo na feira, tá? Daqui 1 hora eu passo aqui. Ela que dirigiu o carro era dela. Aí ela saía. Quando ela saía, ele era outra pessoa. Doutor, ele mudava em outra pessoa na hora. Ele era um cara legal, a gente falava brincadeira e piada, do Corinthians, do Palmeiras. Era maravilhoso. Aí eu vi o barulho do portão, a esposa dele chegando ali. Então, né, pastor? Cara, que coisa maluca! Tá aqui um psicólogo. Ele cresceu tanto nessa coisa de dupla personalidade, é isso mesmo? Dupla personalidade, é isso mesmo. Ele cresceu tanto no entendimento dessa dupla personalidade, que os anos se passaram. Eu fui morar no interior, uns 8 anos depois, Otávio, eu ouvi a seguinte história: sabe o fulano de tal? Quase escapou o nome dele. Sabe o fulano de tal? Eu disse: sei. Cara, aconteceu algo com ele. Eu digo: o que foi? Ele teve um infarto. Um infarto. Não foi infarto, não. No cérebro, o quê? Um AVC. Estava trabalhando e caiu do andaime e tal. E pegaram e levaram ele direto para o hospital. E aí quando chega direto no hospital, procura aí, que o documento, ele não está com o documento ali, procura o celular dele, abriu, procurou, amor, é aqui, ó, fulano de tal, quase citei o nome dele de novo, fulano de tal, seu marido, sim, olha, ele teve um acidente, infelizmente, você vem para cá, tá grave, entre a vida e a morte, poucas chances de sobreviver, pior que ele sobreviveu, depois dessa ele nem poderia sobreviver. Aí tudo bem. Aí a enfermeira viu o celular e disse: já conseguiram? Aí procuraram. Meu amor. Igual. O amor e o meu amor. Ah, a senhora é a esposa do fulano? Sim. Ele teve um acidente assim. Ela, tô indo. E vem. Quando chega as duas mulheres com 2 filhos diferentes, com 2 famílias diferentes. Os caras tinham que ter morrido depois daquilo, cara. Só para não precisar explicar. Hein, Marcelo? Ele podia, se perguntasse para ele: tu quer morrer ou quer viver? Mas tem 2 esposas lá. Eu não quero morrer. Gente, como é que as pessoas chegam a um nível desse? Tem gente no reino espiritual exatamente assim. Eles confundem as suas personalidades em Deus. Eles não sabem olhar abertamente para o Senhor. Eles vivem uma vida no território do medo. Eles vivem por sobrevivência. Coisa boa é viver no amor do Senhor, enraizados no amor do Senhor. Amém? Deus quer te usar para abençoar outras pessoas. Quero concluir as minhas palavras.
Preste muita atenção nisso aqui. Amigos, irmãos, Bethel, família de Deus. Amemos uns aos outros. Distribua o amor de Deus com seus irmãos. Como é que eu faço isso, pastor? Só tenho para mim. Irmãos, para de viver no território da sobrevivência. O território da sobrevivência é assim: eu vou cuidar do meu e os outros, estou nem aí. Passa um carro da salvação, ele diz: tem uma vaguinha aí, tem. E ele entra dentro. E o outro? Eu consegui o meu. Estamos lutando pela nossa própria vida. Eu já vi esposas dizendo assim: pastor, salvação individual. Ele não quer, se dane. Eu quero. E já vi marido dizendo: olha, salvação individual. Minha mulher não quer, pastor. Ela que vai para o inferno. Eu quero o céu. Aí eu falo assim: você está arraigado em qual terreno? Do amor? Ou da sobrevivência? Ou do medo? Quando você está no amor, a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. Pastor, o que o senhor está dizendo? Eu estou dizendo que você precisa fazer crescer o amor de Deus para com a sua vida, fazendo isso com que outras pessoas sejam abençoadas por Deus. Como funciona? É uma matemática que no mundo físico você não entende. No reino de Deus você entende. Deus diz assim: bom, você quer mais amor meu? Você quer viver em pleno amor? Você quer que a justiça do amor de Deus esteja em você? Sim. Então mostre isso, fazendo isso pelo seu próximo. É o grande mistério da fé. O grande mistério da fé não é lutar pela sobrevivência. O grande mistério da fé é ser salvo porque carrega outros. É aumentar em graça e em amor, na medida que eu pego o pouco que eu tenho e dou ao outro. Judas escreveu seu único capítulo, a partir de 19, 20, 21, 22. Irmão, salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Vamos repetir junto, diga: eu preciso salvar alguns, arrebatando-os do fogo. Aí você pode dizer assim: pastor, mas eu estou lutando primeiro para eu pular fora do fogo. Assim que eu conseguir sair do fogo, eu tiro a força, aí eu salvo o outro. Não. Pegue essa pouca força que você tem e use essa pequena força para conduzir mais alguém. Esse é o mistério. Jó estava falido. No bom baianês, Jó estava lascado. Jó perdeu tudo. Ele perdeu tudo. Sim, ele perdeu tudo. Aí no capítulo de número 42, a Bíblia diz que Jó começa a orar ao Senhor. Deus tem um encontro com ele, fala com ele, explica algumas coisas. Agora Jó começa a orar ao Senhor. Qual é o tipo de oração de Jó a Deus? Restaura. Eu tinha tudo, eu perdi tudo, agora restaura a minha vida. Se você fosse Jó, se eu fosse Jó, era isso que nós estaríamos orando. Mas o capítulo 42 diz que Deus virou o cativeiro de Jó. E é lindo a próxima frase. E Deus virou o cativeiro de Jó quando ele... O que, pastor Marcos? Orava pelos seus amigos. Peraí. Os amigos estavam bem. Quem estava mal era o Jó. Então, na hora de orar, ao invés de Jó orar por ele, que está precisando, Jó estava orando pelos seus amigos, que nem precisava tanto quanto ele. Sim, foi essa atitude de amor que despende daquilo que tem, a fim de ajudar o outro, que fez com que Deus olhasse do céu e Deus viu o cativeiro de Jó. Quando ele chorava pelos seus amigos. Sabe o que te falta para ser um crente melhor? Está uma luta para ser crente, sim? Pastor, realmente a guerra é grande. Sabe sabe essa força, sabe esse upgrade a mais que você precisa para ser um crente mais vigoroso? O que eu tenho que fazer, pastor? Salve alguém. Traga mais alguém. Faça por alguém. Distribua o amor.
Quando você começar a distribuir um pouco que você tem, vai sobrar para você, os outros. As duas multiplicações de pão e peixe de Jesus não foi sobre pão e peixe. No caso ali sim, foi pão e peixe e pessoas comeram. Mas não é que Jesus falou, tem 5.000 pessoas. Vamos, traz um pão e peixe aqui que eu vamos matar a fome. Não. Esse foi o sentido real ali da coisa. Mas tudo que Jesus fez deixou uma mensagem por trás disso. E a mensagem por trás é o seguinte: pega um lanche que é só seu e que dá bem para você, entrega na mão de Jesus, e ele vai partir e dar, partir e dar, e aquilo que é seu nunca vai acabar. Recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Amém? Aquele garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos, sabe quanto ele voltou para casa? 12 cestos de pães. Gente, ele tinha 5 pães, ele voltou para casa com 12 cestos de pães. Mas como é essa mágica? Assim eu trabalhava em cima.